Olá, meus caros. Eu sou o professor Fabrício Bastos, sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e vou aqui trabalhar com vocês alguns tópicos que eu reputo que são essenciais para a prova dos senhores, para serem meus futuros colegas. Bom, vocês já devem ter analisado, ter lido a recomendação número 96 de 2023. A recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a atuação do MP e o controle de convencionalidade. Vocês podem pensar assim, pô, Fabrício, mas isso aí, o que isso tem a ver com processo civil, processo coletivo, de alguma forma? Vocês podem supor que isso só cairia em prova constitucional, administrativa, até mesmo de princípios institucionais. Lê do engano. Esse tema ele pode ser subjacente a várias outras bancas, pode cair em processo penal, processo civil e tutela coletiva. E acredito até que tutela coletiva seja mais caível, se é que existe esse termo. E aí o que eu imaginei? Nesse primeiro bloco de dicas, eu quero concentrar nesse controle de convencionalidade, porque muitas das vezes, quando eu vejo o pessoal trabalhando a ideia de controle de convencionalidade, o pessoal fica meio que adstrito, meio restrito só ao poder judiciário. Isso já está errado. Isso é uma questão totalmente já superada. E aí eu quero mostrar quais são os fundamentos teóricos, né? Qual é o marco teórico para que você afirme que o MP pode não só aferir, como controlar a convencionalidade. E a gente já vai estipular a distinção entre essas duas afirmações, né? Aferir e controlar a convencionalidade, que já é importante. Vou mostrar quais são os instrumentos para isso e mostrar como que na prática você vai poder fazer esse controle e essa aferição da convencionalidade, ok? E claro, tudo aqui dentro do prisma do processo civil e do processo coletivo, que é o que nos interessa. Fechou? Bom, no que tange ao marco teórico, o que é importante a gente saber? O que vai ser importante para que você esteja pronto para essa eventual questão na prova. Primeiro ponto é que a Convenção Interamericana, né, de Direitos, na verdade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já sedimentou o entendimento de que cabe ao Poder Judiciário dos Estados, né, dos Estados integrantes, o exercício do controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas que aplicam nos casos concretos e os tratados de direitos humanos em vigor. Tudo bem? Então, o Poder Judiciário tem que levar em consideração o tratado e não somente uma interpretação. Então, tem que levar em consideração também o tratado e não somente uma mera interpretação. Até porque a Corte Internacional de Direitos Humanos é, em última análise, o último intérprete da Convenção Interamericana. Tudo bem? Bom, eu não vou aqui adentrar ao conceito de controle de convencionalidade, porque vocês certamente já sabem. O que vocês têm que ter em mente? Quando a CIDH fala em poder judiciário, e é esse que é o ponto que eu quero que vocês tenham em mente, não é só órgão jurisdicional. E isso que é interessante, porque o controle ele pode se dar mediante provocação ou ele pode se dar ex officio. Esse controle ele pode se dar das duas maneiras. Ou o órgão estatal atua ex officio ou ele atua mediante provocação, sempre no âmbito de suas respectivas competências e dos regulamentos processuais. Até aí, tranquilo. Agora, o que eu quero que vocês tenham na mente? Para a Corte Internacional, todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça e todos os poderes do Estado em seu conjunto passaram a ser responsáveis pelo exame da convencionalidade das leis no âmbito de suas respectivas competências, claro, de suas atribuições e dos regulamentos processuais correspondentes. Então, para e pensa. A partir do momento que você trabalha essa ideia, que são todos os órgãos estatais vinculados à administração da justiça, então eu posso trabalhar
dentro do nosso contexto constitucional, todas as instituições que são essenciais à administração da justiça. Então, isso que você tem que ter em mente. E tem um precedente que envolve o Brasil, que é o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus o Estado brasileiro. Isso foi lá em 2016, salvo engano. Então, você tem que ter essa noção de que todos esses órgãos estatais podem, a gente pode até falar que devem, realizar esse controle da convencionalidade. Tranquilo? Fechado até aqui? Até porque essas decisões do CIDH também servem como uma chamada cláusula de barreira. De que forma? Eu quero que vocês tenham ideia dessa cláusula de barreira. Para que determinados assuntos sejam resolvidos prioritariamente no âmbito interno, à luz, claro, do exame do controle de convencionalidade. E esses assuntos só vão ser levados ao plano internacional depois de exaurida toda a análise feita pelos órgãos internos vinculados à administração da justiça. Tranquilo? Você pode até estar pensando assim, Fabrício, cara, você vai falar muito sobre isso mesmo? Será que é um tema quente? Meus caros, se eu tivesse o dom da profecia, bastaria eu dar aula para vocês na véspera. Eu não tenho o dom da profecia. Mas, considerando o movimento que há, não só da cúpula da administração do MP, a ICNMP, a Corregedoria, a alta administração do MP do Rio, está toda voltada para essa questão envolvendo controle de convencionalidade. A gente está tendo oficinas de trabalho, a gente está tendo palestras sobre isso. Então, assim, é um tema que está em voga. Então, eu tenho que tratar isso. Professor, eu podia falar aqui sobre as normas fundamentais. Cara, se você quiser que eu fale mais do mesmo, fique só na literalidade, isso é perda de tempo para vocês, pelo menos na minha leitura. Pois bem, qual a ideia também que você não pode esquecer, e esse é um ponto relevantíssimo, inclusive, para você analisar e avaliar, e essa é uma tese institucional, tá? Para você avaliar, inclusive, a aplicação da nova lei de improbidade administrativa. Olha que interessante. Toda vez que a gente ouve controle de convencionalidade, a gente imagina que um indivíduo qualquer, um réu, ele é cerceado em algum direito ou garantia fundamental. A gente sempre olha para o réu. Só que todas as vezes que o Estado brasileiro foi condenado porque inobservou o direito da vítima. Olha que interessante. E aí o que eu quero propor a vocês à guisa de reflexão? Qual a relação que eu posso estabelecer entre o controle de convencionalidade a ser realizado pelo membro do MP e a aplicabilidade da nova lei de improbidade administrativa? Qual a relação que se pode estabelecer? Bom, está em vias de ser sedimentada a tese institucional com uma orientação institucional no sentido de que os membros do MP que atuem na tutela do patrimônio público pugnem pela inconvencionalidade de determinados pontos da nova lei de improbidade. Sob o argumento de que essa nova lei de improbidade viola os tratados internacionais, mormente as convenções internacionais de combate à corrupção que foram internalizadas. Tá? Então, as convenções internacionais de combate à corrupção estão sendo violadas por essa nova lei de improbidade administrativa, porque, a rigor, estão dificultando o combate à corrupção. Então, por que eu quero trabalhar isso? Porque quando você estuda controle de convencionalidade lá no direito constitucional, ou no direito internacional, certamente você deve lembrar da aplicação do princípio internacional pro homine ou pro persona. Aquele princípio internacional pro homine ou pro persona, segundo o qual, se houver um conflito entre a norma interna e a prevista por Tratado Internacional de Direitos Humanos em vigor no país, então, se existir esse conflito entre a norma interna
e uma norma prevista por Tratado Internacional de Direitos Humanos em vigor naquele Estado, deve o intérprete optar pela fonte que proporciona a norma mais favorável à pessoa protegida. Pois, em última análise, o que se visa com isso? É otimizar e maximizar os sistemas de proteção dos direitos humanos. Guardadas as devidas proporções, essa mesma ordem de ideias deve ser utilizada no combate à corrupção. Veja, não estou falando em violar direitos humanos. Perceba a singeleza do que eu falo. Eu estou dizendo o seguinte: se houver um conflito entre a norma interna e aquela prevista por tratado internacional de combate à corrupção, eu devo optar por qual? Aquela que tenha mais efetividade no combate à corrupção. Essa que é a ideia que eu quero que vocês tenham em mente, porque essa é uma diretriz relevante para o que a gente trabalha aqui. Repito, já é considerado uma tese institucional defender que a nova lei de improbidade administrativa viola as convenções internacionais de combate à corrupção, portanto, é uma norma inconvencional. Tudo bem? Fechado até aqui? Bom, isso é muito, muito importante que você tenha na sua mente. Fechado? Até porque a gente tem que ter na mente que o controle de convencionalidade, e aqui eu me refiro ao controle de convencionalidade, seja realizado pelo Poder Judiciário, quer seja realizado pelo MP, o controle da convencionalidade é um verdadeiro pressuposto da atuação funcional. É um verdadeiro pressuposto da atuação funcional. Por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque esse exercício dessa filtragem de convencionalidade deriva da análise e da ponderação da ordem jurídica interna à luz dos tratados internacionais. Então, essa atuação no controle da convencionalidade, esse controle de convencionalidade, ele é essencial para a atividade funcional. Tranquilo? Pois bem. Vem a dúvida. O Ministério Público, ao realizar essa análise, ele só o faz mediante requerimento ao Judiciário? Vejam só, a doutrina que comenta o tema, e aqui eu me socorro das lições de um dos maiores autores sobre o tema, que é o professor Valério Mazzoli, ele diz o seguinte, que o MP é a instituição competente para compatibilizar e integrar as normas do direito interno com os comandos previstos nas normas internacionais protetivas. Ele pode, com isso, requerer o controle dos atos ao Poder Judiciário. Ele pode simplesmente se direcionar ao Poder Judiciário e requerer o afastamento dessa norma. Então aí você poderia pensar, bom, Fabrício, então o MP ele não faz propriamente um controle. Aí que está o engano. Aí que vem a armadilha. Perceba o seguinte, se o promotor de justiça, por exemplo, arquivar um inquérito policial ou um inquérito civil, por exemplo, sob o argumento de que aquela atuação investigatória, de alguma forma, violou uma norma convencional, o que esse membro fez? Ele exerceu controle de convencionalidade. Então perceba que o controle exercido pelo MP, ele não é só aquele controle que é levado
ao conhecimento do Poder Judiciário. O próprio Ministério Público, principalmente quando ele fizer promoções de arquivamento, principalmente porque fica mais fácil visualizar, principalmente quando ele atuar dessa maneira, fica evidente o controle da convencionalidade. Tudo bem? Agora, não caiam na armadilha, e isso pode vir, né, na prova de vocês, não caiam na armadilha de que o controle de convencionalidade, ou da convencionalidade, como queiram, de que ela é uma providência isolada. O que eu quero dizer com isso? Que o controle de convencionalidade ele se esgota em um único marco processual, em um único ato praticado por uma autoridade pública. Não. O controle de convencionalidade não é providência que se aperfeiçoa a partir ou a cabo de um determinado marco processual, ou mediante referendo de um órgão controlador em específico. Porque esse controle não é apenas aquele que reflete a supressão definitiva da norma inconvencional, senão também o que pauta a atuação funcional de cada instituição segundo as normativas convencionais. Então vejam que o controle da convencionalidade não se exaure na prática de um único ato, a cargo de um único órgão ou instituição, mas sim é uma providência que é assumida e encadeada por todos os órgãos que participam da administração da justiça ou do sistema da justiça. Então veja, eu não tenho um único marco temporal extraprocessual, eu não tenho um único marco processual, e eu não tenho um único ato, seja ele no âmbito extraprocessual, seja ele no âmbito judicial, para que eu possa afirmar, aqui e agora vai ser feito o controle de convencionalidade. Não. Esse controle, essa filtragem, digamos assim, ela é feita ao longo da relação, seja extraprocessual, no que tange aos procedimentos investigatórios, bem como nas relações jurídicas processuais. E repito, não há um marco definitivo, específico, preciso para isso. Isso ocorre ao longo da instrução. Fechou? Tranquilo? Então, isso que você deve ter na sua mente. Por isso que eu continuo dizendo, não se enganem. O MP, ele não exerce só o controle de convencionalidade, provocando o Poder Judiciário a retirar do ordenamento a norma supostamente inconvencional. Não. Não é só dessa forma que o MP vai atuar. Tranquilo? Fechado até aqui? Bom, para a gente começar a chegar, né, no final dessa nossa apresentação, digamos assim, do tema, eu quero que vocês coloquem nas anotações de vocês que existe uma diferença conceitual entre aferição da convencionalidade pelo MP daquilo que se chama de controle da convencionalidade pelo MP. Então eu quero que vocês, repito, quero que vocês diferenciem. Coloca de um lado o que é controle da convencionalidade exercido pelo MP daquilo que é a aferição da constitucionalidade realizada pelo MP. Porque são coisas diferentes. Tudo bem? De toda sorte, o que vocês têm que ter na mente de vocês, à guisa de base? Antes que eu traga as diferenças, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Essa atuação do MP, ela pode ocorrer ex officio, ela pode ocorrer mediante provocação, ela pode ocorrer quando o MP atuar como órgão agente, ela pode ocorrer quando o MP atuar como órgão interveniente. Então pode ser ex officio, mediante provocação, na atuação como órgão agente ou na atuação como órgão interveniente, mais conhecido como custos iuris. Além disso, essa atuação do MP nessa senda específica, ela ocorre em todos os tipos de processo
e procedimento. Tranquilo? Fechado? Exemplo, quando isso acontece. Por provocação, por exemplo, isso acontece nas ações coletivas, na atuação com custos iures, no controle abstrato de normas, né? O MP pode ser o autor ou pode atuar como custos. Então isso acontece nas ações coletivas, isso acontece no controle abstrato de normas jurídicas. Tranquilo? Então você já quero que você tenha na sua cabeça. Fabrício, qual a relação então entre essa atuação do MP no âmbito da convencionalidade e a tutela coletiva? Já que você me afirma de maneira tão peremptória, de maneira tão assertiva, que o MP pode sim atuar nessa senda. Então, quando ou como isso vai acontecer? Mole. Isso vai acontecer de 3 formas. Primeiro, na judicialização. Quando o MP propuser uma ação coletiva, ele já pode exercer esse controle. 2, no âmbito extraprocessual e extrajudicial. Inquérito civil. No inquérito civil, ele faz esse controle. Ele faz essa aferição. 3, por meio das medidas de desjudicialização dos conflitos ou meios de redução da litigiosidade, quais sejam? Recomendação. Então, na recomendação você pode ter lá, você pode ter uma referência a um tratado internacional, o afastamento de uma norma interna. Pode ocorrer na celebração de um TAC. Por exemplo, o MP pode celebrar um TAC instando o destinatário, né, desse TAC, aquele que vai absorver as obrigações principais do TAC, a adoção de medidas que promovam a tutela dos direitos humanos. Ah, Fabrício, mas e se não tiver nenhuma lei específica naquela unidade federativa determinando? Mas se tiver uma convenção internacional, eu posso não só expedir essa recomendação, como posso buscar esse consenso por meio de um TAC. E, claro, na mesma ordem de ideias, isso também pode acontecer por meio do ANPC. Tranquilo? Fechado até aqui ou não? Tudo bem que eu não sou professor aqui de processo penal, menos ainda de direito penal, mas esse controle também ocorre lá no âmbito penal. Você pode falar no momento da tipificação do fato delituoso, no momento da fiscalização dos instrumentos investigatórios, até porque esse controle da convencionalidade exercido pelo Ministério Público, ele ostenta dupla função. E esse é um ponto nodal. Por que se afirma que esse controle ostenta dupla função? Primeira função, afastamento das normas internas que prejudicam indevidamente a persecução penal em juízo. 2, a observância dos direitos e garantias dos investigados e acusados. Então, por isso que ostenta essa dupla função. Isso vale também para inquérito civil que apura a ocorrência de ato de improbidade? Sem sombra de dúvidas. Tá? Sem sombra de dúvidas. Bom, feito esse passeio aí, digamos assim, da atuação do MP no âmbito do controle da aferição da convencionalidade, vamos à diferença. Vamos começar pela aferição da convencionalidade pelo MP. Aferição da convencionalidade pelo MP. A aferição ela ocorre no âmbito processual. E nada mais é do que a análise sobre a compatibilidade
sobre a compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos, sem invalidação das normas sobre as quais recai a aferição. Então, você faz a análise da compatibilidade das normas internas, tá, com aqueles tratados que são o nosso paradigma, mas sem a invalidação dessas normas. Por que você afirma isso? Você fez a aferição, mas você não retira a validade intrínseca dessa norma por ato institucional. Você fez só, repito, a aferição da convencionalidade. Agora, por outro lado, o chamado controle da convencionalidade feito pelo MP se dá no âmbito extraprocessual. No âmbito extraprocessual. E aí, nada mais é do que o exercício pelo qual a norma interna inconvencional é declarada propriamente inválida pelo órgão controlador com poder para tanto. Então, o MP ele faz tanto a aferição quanto o controle. Então, veja, como eu falei, você pode, por meio de um TAC, exercer esse controle. Você pode fazer isso por meio de uma promoção de arquivamento. Então, aí você já afasta essa norma para aplicar a norma do âmbito internacional. Tranquilo, meus caros? Beleza? Outro marco teórico que é importante, por isso que eu quero falar isso aqui com vocês, para a gente fechar esse bloco, é que essa atuação do MP no âmbito da convencionalidade deve ser considerada como uma obrigação constitucional congênita, porquanto diretamente relacionada à fiscalização da ordem jurídica. A fiscalização da ordem jurídica. A partir do momento que eu afirmo que o MP é o fiscal da correta aplicação da ordem jurídica, por óbvio, nessa equação tem que entrar o controle da convencionalidade. Por isso que compete ao MP exercer a ampla valoração do arcabouço normativo que integra a ordem jurídica, para deflagrar ou não, em juízo, as medidas de proteção, valendo-se, portanto, do controle de convencionalidade em cada etapa procedimental. Tranquilo, meus caros? Então, espero que com isso eu tenha trazido aí não só o marco teórico, como os exemplos, tá, nos quais o MP vai atuar dessa maneira, e trazendo aí a diferença, e isso pode ser cobrado de vocês, a diferença entre aferição e controle da convencionalidade. Ok? Então, bons estudos aí, meus queridos.